Olá, meus amigos e minhas amigas, de volta aqui no Debate na Redação, no Orla Play, o canal do Jornal da Orla, pela internet. E, mais uma vez, né, recebendo aqui uma convidada hoje, para a gente falar dos assuntos do dia. E olha que hoje não vai faltar assunto. A gente está preocupado aqui com o tempo, né? Normalmente é uma hora, né, Marco? Exatamente. E a gente tem bastante tempo para falar. Hoje são tantos assuntos e a nossa convidada de hoje tem aí, né, toda a liberdade, né, de falar sobre isso, até porque conhece dos assuntos que a gente vai falar. Doutora advogada, né, doutora Isabela Castro de Castro, advogada, conselheira estadual da OAB de São Paulo, né, e presidente da Comissão Estadual da Mulher. Advogada Isabela, doutora Isabela, que prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Marcos Santana, tudo bem? Tudo bem, agradecer a doutora Isabela, que conseguiu um espaço na concorrida agenda dela, ainda mais com assuntos tão prementes, tão importantes. Nossa, e hoje pegando fogo, debatido, né? Pegando fogo. Aliás, inclusive com a OAB, né? O problema é com a OAB aqui, que a OAB está... Né? A questão da OAB e casos de polícia. Casos de polícia, de uma vez só, né? Eu quero cumprimentar quem nos acompanha ao vivo aqui, convidar quem está acompanhando o Orla Play a compartilhar essa entrevista, que com certeza alguém do seu círculo de relacionamentos vai se interessar pelo que nós vamos conversar aqui hoje. Doutora Isabela, eu falei aqui, mas a senhora é presidente da Comissão Estadual da Mulher, advogada, é isso ou não? Isso mesmo. Isso mesmo, é. Isso. Eu dei um aqui, é que o meu produtor aqui me traiu aqui, ele quer me derrubar. Né? Quer me derrubar. Vou explicar ligeiramente para você. A OAB tem diversas comissões, algumas comissões são as comissões permanentes. Essas comissões permanentes fazem parte da estrutura, porque são determinadas pelo Conselho Nacional. E a Comissão da Mulher, então, é uma dessas estruturas principais da OAB, que é uma permanente. Só pode ser presidente quem é conselheira estadual, dada a relevância do cargo, porque acaba envolvendo muita questão política da ordem, né? A senhora é advogada especializada em... Eu faço a área civil. Civil. Isso. Civil, né? Hoje nós temos muita coisa criminal aqui, né? Mas advogado como... Aliás, o advogado, o direito, né, oferece para quem faz o direito, né, uma visão muito ampla da vida, um conhecimento muito aberto, como tudo. Eu sou frustrado por não ter feito direito. Eu comecei e depois eu pipoquei no meio, né? Mas foi porque eu tinha que trabalhar. Eu acho importante, todos os temas hoje em dia são transversais. A gente precisa ter um conhecimento, precisa ter a mente aberta, né? Ontem mesmo nós promovemos uma palestra criminal, e eu não sou criminalista, mas eu estava presidindo a mesa, e foi muito interessante porque estávamos discutindo alguns aspectos do Código Penal que, para mim e para diversas outras pessoas que estavam ali presentes, eram interessantes, né? Estávamos falando sobre o direito de defesa da vítima, em especial da Lei Mariana Ferrer, completando 1 ano, e a visão que nós temos de fora, olha que boa que foi a lei. E os criminalistas, não, isso daí está atrapalhando as atividades do direito criminal. Então, veja como é importante a gente estar sempre atento para ouvir aí explicações, mesmo que sejam de áreas onde a gente não está trabalhando diretamente, porque tudo isso acaba envolvendo a sociedade, envolve o nosso dia a dia. O direito, como a medicina, tem subespecialidades. Exatamente. A medicina, o cardiologista, o médico clínico geral, e por aí. O direito também, criminalista, civil, trabalhista, vai por aí, penitenciário. Hoje tem Isso é muito importante, né, doutora? Com certeza. É impossível você ser bom em todas as áreas. Você tem que escolher a área onde você quer trabalhar mais, né? Eu, em especial, estou trabalhando na área de família, direito imobiliário e contratos. Mas, assim, cada um, então, escolhe o seu nicho, onde vai trabalhar, onde vai estar desenvolvendo. A Comissão da Mulher Advogada, ela não é uma comissão voltada ao crime, né? A Comissão da Mulher Advogada é uma comissão que visa a melhoria da qualidade de vida de todas as mulheres. É importante dizer que ela não é voltada só para as advogadas. Ela é formada por advogadas, mais abrangente, mas ela mais abrangente. é
para todas as mulheres, para toda a condição das mulheres. E até vou já contar aqui um índice novo que nós tivemos essa semana. As mulheres suplantaram o número de homens advogados. Eu não tenho dúvida e a disso. perspectiva aqui no futuro é que assim as mulheres vão ser um número muito maior. Daqui a pouco a gente vai ser já 60% ou 70% da advocacia. Agora nós estamos em 50,5%. Que né? bacana. E falei isso ontem aqui, que Isso. as mulheres estão tendo assim uma ascensão muito maior do que os homens em todas as áreas. Aí no jornalismo não é diferente também, não. mas a advocacia é uma área que está se tornando majoritariamente feminina, né? Nas faculdades, a gente vê as salas de aula são compostas quase que totalmente por mulheres. O jornalismo também não é diferente. O jornalismo já passou, experimenta né? esse fenômeno há um bom tempo. Já passou Temos isso, aí né? que eu acho que o Ontem nós importante, recebemos aqui o a importante que a delegada. Isabela fala é que a gente tem que fortalecer, nós, enquanto sociedade, garantir oportunidades para que as mulheres ocupem cargos de liderança, inclusive cargos eletivos, né? Não só para atender uma suposta cota por conta da legislação, mas também que ofereçam oportunidades para que elas participem do processo democrático mais ativamente. Isso é justamente o que nós queremos, né? Porque embora as mulheres já sejam a maior força de trabalho, em a maioria das áreas, inclusive na advocacia, elas ainda ocupam espaços de chão de fábrica, digamos assim. Elas não ascendem profissionalmente a cargos de gestão, de direção ou a cargos políticos de representação. Então, a gente precisa quebrar essa barreira que nós chamamos de teto de vidro, e é nisso que a Comissão da Mulher Advogada ela trabalha majoritariamente. Isabela, e se me permite, acho que uma outra observação que eu acho que é importante, quando a gente fala de participação da mulher na política, acho que não basta apenas aumentar a participação da mulher, mas mulheres que defendam pautas femininas, que não adianta nada colocar uma mulher lá que ela vai defender uma pauta machista. Infelizmente, no Congresso Nacional, nós temos muitas pessoas, mulheres que foram eleitas, mas que defendem pautas retrógradas, machistas, moralistas, né? E eu acho que isso daí é um retrocesso não só para as mulheres, mas toda a nossa sociedade, né? Eu acho que todos os nossos representantes, eles têm que defender a sociedade em modo geral. O que eu acredito é que a sociedade, hoje, ela só pode se desenvolver de uma forma harmoniosa, de uma forma justa, se ela tiver igualdade de direitos de homens e mulheres. Isso quem está falando não sou eu. Isso quem diz, inclusive, é a ONU. Nós temos aqui o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, o ODS 5, que fala na igualdade de gênero, aonde, por diversos estudos, já mostra que sem essa igualdade, nós não vamos nos desenvolver. Então, os nossos representantes, sejam eles homens ou mulheres, quando eles estão lá no poder, eles têm que falar em favor da sociedade. E não colocar barreiras, não colocar machismos, deixar de lado o patriarcado, porque senão nós não vamos nos desenvolver. Infelizmente, essa é a realidade. A próxima geração, eu acho que vai estar livre disso, né? Principalmente desse machismo, dessa coisa... Não, infelizmente não. Os estudos falam que nós não vamos ainda. ter mais de 100 anos. Isso sendo bastante positiva. Eu estou acreditando aqui na nova geração. Nós estamos melhorando a cada geração, mas realmente vai ser necessário aí mais duas ou três gerações para que as coisas comecem a melhorar. Mais educação e mais cultura. Mais educação e mais cultura. A transformação só é possível através da educação. Isabela, a propósito disso daí, eu vou resgatar aqui uma reportagem que eu fiz no Jornal da Orla em março, agora 2022, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que existe um estudo da ONU que indica que a igualdade salarial de homens e mulheres na mesma condição só será atingida em 2042. Quer dizer, absurdo, muito tempo ainda. Daí para mais, né? Daí para mais. A pandemia nos trouxe um retrocesso muito grande. Então, as perspectivas que nós tínhamos, elas infelizmente recuaram e a perspectiva aí é difícil. Eu acho que uma questão muito importante é a questão da licença paternidade, porque enquanto a gente não tiver uma licença paternidade, que os homens não puderem se afastar, as mulheres acabam sempre sendo deixadas de lado, são preteridas, porque você prefere contratar uma mulher, um homem que não vai sair em licença maternidade porque ele não engravida. Então, há um preconceito, mesmo que seja velado, ao passo que os países já mais desenvolvidos, que oferecem licença paternidade também, já não encaram esse problema.
Então, talvez que uma forma de transformação e de evolução seja que a gente possa assegurar a licença paternidade, né, dividida entre homens e mulheres, para que os dois possam exercer essa questão parental, que afinal de contas os dois fizeram um filho, os dois são responsáveis pelo filho. Eu já comentei aqui no programa algumas vezes, aqui nessa discussão, nessa mesma linha, de que algumas empresas que ultrapassaram essa barreira do preconceito se deram muito bem, onde eles colocam a mulher e o homem em igualdade de posição, e isso eu coloquei, dei até aqui um depoimento de um amigo meu que tem uma empresa de transportes no Paraná, com caminhões, ele faz carretas, e a maioria hoje são de mulheres motoristas. Ele diz que elas dão muito mais lucro para ele, porque são muito mais cuidadosas, ele não quer saber de homem, ele falou, olha, eu tenho aqui porque os caras são bons, mas se for para contratar, eu prefiro a mulher. Então, as empresas, o empresário que tem essa mentalidade, ele, claro, lucra com isso, né? Porque aí já é competência. Deixou de ser mulher ou deixou de ser homem. É bom. Vamos analisar o mérito, não certo? É? Vamos falar em competência. Bom, doutora Isabela, vamos lá explorar a senhora um pouquinho aqui hoje, porque o dia hoje, meu Deus, ontem, hoje... Não é nem para saber por onde começar. Eu não sei por onde começar, mas vou começar aqui, até por onde a senhora atua, que é a OAB, é conselheira da OAB. E nós tivemos aí, no Vale do Ribeira, aqui perto, em Registro, né, uma violência contra a mulher, uma agressão absurda, covarde, medíocre, de um procurador que agrediu uma procuradora, colega de trabalho. E eu sei que a senhora já está também nesse caso, por causa de ser conselheira do OAB, já tomaram as providências. Você tem mais informações sobre isso, Marco? Né? Acho que todos pegaram esse vídeo, já viram, acompanhou, né? Ficou estarrecido por conta da agressividade, da violência, da covardia. Do precedente que ele já tinha. Ele já apresentava um comportamento violento. Ele, aliás, essa reação violenta, animalesca, eu diria até. Ele não tinha agredido ninguém até então. Que a Procuradora-Geral de Registro ela abriu um procedimento para investigar uma conduta dele, que ele maltratava. Subordinação. Né? E o curioso, Walter, que no Facebook dele ele colocava lá Brasil, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo. O perfil dele. O perfil que ele tem. Perfil mesmo, né? Exatamente. Não é só de perfil, o perfil de vida dele mesmo, né? E esse caso tem tomado uma proporção muito grande, porque o Brasil inteiro, acho que o mundo inteiro está vendo isso, porque hoje as coisas chegam muito rápido. E isso causou uma comoção muito grande. A gente já viu até um vídeo aí que o Marcos vai colocar depois, de uma passeata na cidade, né, de Registro, as pessoas... E eu fiquei assim, eu vou começar pelo delegado, eu fiquei assim, abobado quando eu vi que o delegado, e num determinado ponto, o delegado falou, eu deixei ele embora, e foi uma entrevista do delegado isso, eu deixei ele embora, ele foi embora, foi tomar um banho, esfriar a cabeça, um banho frio. Eu achei de uma covardia do delegado, me pareceu um delegado incompetente, ou coisa pior que eu não posso provar, então não vou falar. Mas ou é incompetente, ou é medroso, ou é... insensível, no mínimo. No mínimo, diria, insensível, ou aquela coisa bem generoso, não posso falar. Né? Então, e a senhora, já me parece, tomou, por parte da OAB, algumas providências com isso, né? Sim, ontem mesmo a OAB instaurou de ofício o procedimento ético para a apuração da conduta disciplinar desse advogado, né? Porque ele, antes de ser procurador, ele é um advogado. E vai ser feito agora a apuração, ele vai ser intimado para comparecer numa audiência e precisamos respeitar aqui o direito ao contraditório, né? Claro. E nisso ele vai ser avaliado para ser aplicada já uma suspensão. De início. Logo de início, né? Uma suspensão para ele, enquanto vai correr o processo realmente da apuração. E aí, nesse processo, ele pode, inclusive, vir a perder a licença de advogado. Me parece que a Câmara que vai julgá-lo é da Baixada Santista, isso, é a da Baixada Santista. São várias no estado, a competência é territorial. Territorial. Isso, como foi de Registro, o Registro faz parte aqui da competência da Câmara de Santos, e ele vai ser julgado em Santos. Como é que a senhora viu isso? A senhora acompanhou os vídeos, depoimentos? Fala um pouquinho. O que é isso? Olha, foi chocante. É uma coisa assim impressionante, é a velocidade com que as notícias hoje correm, né? Como nós conversamos. Eu estava presidindo uma mesa ontem de um evento que começou às 4 horas e se encerrou às 6 horas. E quando o evento encerrou e que eu fui olhar o meu celular, eu tinha
uma enormidade de mensagens, de pedidos de providência, e nós ficamos assim muito assustados realmente, né, alarmados com tudo aquilo que estava acontecendo. É claro, eu tenho coordenadoras regionais. A nossa coordenadora regional ali da região já tinha até feito uma nota de repúdio, já tinha publicado a nota de repúdio. É claro que só uma nota de repúdio não basta, nós não estamos satisfeitos com isso. A nota de repúdio também foi publicada pela sessional, a nível do Estado, né? Nós divulgamos a nota ainda ontem, e o que nos cabe foi o acompanhamento do Tribunal de Ética para as providências disciplinares. Então, a nível de OAB, aquilo que nós podíamos fazer, já tomamos todas as providências ontem mesmo. Há uma comoção, né? Como presidente da comissão do Estado, eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu tenho registrado todas as presidentes de subseção, que são das cidades, né? E todas se manifestaram, foi até a primeira vez que houve uma participação total, de todas. 100%. E todas fizeram questão de assinar uma lista numa nota de repúdio que foi divulgada hoje de manhã. Foi muito bonito, foi comovente de ver essa movimentação toda. Então, todas unidas, porque ninguém consegue aceitar aquela conduta, né? Você no seu local de trabalho, um local onde você deveria estar segura, você está lá trabalhando, você não está brincando, você não está no evento social, não é nada disso. Não havia nenhum relacionamento afetivo ali entre eles, era uma relação profissional, e ele, completamente destemperado, né, partiu para essa agressão sem medida. Então, é claro que a resposta ela tem que ser muito firme, né? A resposta da sociedade, ninguém admite mais esse tipo de comportamento, e isso faz parte da transformação social que nós comentamos no início do programa, né? Há comportamentos que antigamente eram aceitos, né? Não são mais aceitos. As pessoas precisam se educar, né? Então, é por isso que a gente fala na educação como forma de transformação. Infelizmente, a gente vê ainda algumas famílias, algumas pessoas mais tradicionais, aonde o homem ainda quer ser servido, aonde ele entende que a mulher ainda é subserviente, né? E que a mulher não pode tomar iniciativa ou dar ordens. Então, eu acredito que ali houve um problema hierárquico, né? De ele estar recebendo ordens de uma mulher, trabalhando ao lado de mulheres. E quando a procuradora instaurou o procedimento disciplinar contra ele, e ele viu publicada ali a portaria da instauração desse inquérito, ele perdeu a cabeça. Mas isso não é mais possível. A gente não pode admitir, né? Não, de modo algum, em tempo algum. Então, é muito bom que a sociedade está se movimentando. Hoje nós tivemos uma passeata organizada na cidade, na hora do almoço. A passeata saiu do Paço Municipal, todas vestidas de preto, todas em coro, ali se manifestando, né? Contra aquela agressão, e eu espero que vocês possam divulgar o vídeo, né? Para que todos possam ver esse registro, uma cidade pequena. Então, quando a gente tem uma manifestação dessa magnitude dentro de uma cidade pequena, demonstra que realmente a população está unida, né? E está se movimentando contra essa conduta totalmente absurda. Só colocar aqui, só para colocar, para não deixar passar. O executivo, né, o prefeito, né, a prefeitura tomou aí, você ia colocar, o procedimento mais correto, que foi suspender ele por 30 dias sem salário, claro, não vai trabalhar, não tem salário. E já abriu um inquérito, instaurou um inquérito para apurar aí o que houve, a bem do serviço público, ele com certeza será demitido da prefeitura. Assim esperamos. Né? Esperamos, né? Eu acho que sim, não tem outro jeito. Duvido que vai ter alguém que possa defendê-lo. Eu acho que o importante é registrar a conduta da prefeitura de registro, né? Porque se dependesse da nossa vontade, era mandar o rapaz imediatamente, sumariamente. Olha, eu vi serviço público, nós temos todos um trâmite. Tem os seus trâmites. Agora, Altair, eu queria registrar aqui, dar nome aos bois, né? Sim, como é o nome o procurador chama-se Demétrios Oliveira Macedo. E o delegado que comandou o registro da ocorrência, delegado do primeiro distrito de registro,
é o senhor Fernando Carvalho Gregório. Ô, doutor Fernando. Eu entendi que não havia uma situação de flagrante, Ô, doutor e Fernando. sim um fato criminoso. É claro que deveria ser devidamente apurado. Por isso fizemos o registro de ocorrência e tomamos todas as diligências cabíveis na ocasião. Olha, Altair, eu acompanho ocorrências policiais há pelo menos 30 anos. Então já vi literalmente o diabo. E é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa acontecer. Dentro desse período que eu acompanho desse tamanho, né? ocorrências policiais, eu acho que seria o caso de prender preventivamente. Preventivamente. Porque a vítima em si, ela Claro. continuaria sob ameaça. Lógico. Ela está As sob ameaça. Ela pessoas está sob no ameaça. ambiente de trabalho dele ali, se ele solto, ele representa risco. E esse Demétrios, ele já demonstrou claramente que ele é incapaz de viver em sociedade. Ele está desequilibrado. Totalmente desequilibrado. Nesse caso, ele falou que ele alegou que sofria assédio moral na repartição. Mas não justifica. Ele pode absolutamente falar o que ele quiser. Agora imagina, então, se a Caixa do Mercado errar o troco, ele vai reagir dessa maneira? Se ele for abastecer o posto de combustível e ver o preço ali, ele vai descontar no frentista dessa maneira? Então, é um sujeito, é um animal que demonstrou que não é capaz de viver em sociedade. Então, a legislação, ela prevê mecanismos para isso aí, para prender preventivamente, evitar que esse sujeito ele conviva em sociedade. O tamanho da Outra coisa, revolta foi só tão para grande. arrematar, a postura do delegado passa um péssimo sinal para a Sim. sociedade. Porque Delegado frouxo. ele foi levado para a delegacia e saiu pela porta da frente. E a vítima foi para o hospital, com o rosto desfigurado, sangrando. Quer dizer, a imagem que passa para o resto da sociedade, fala assim, liberou geral, eu posso espancar, eu posso bater, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai acontecer nada comigo. Então, esse tipo de comportamento, a gente aqui, nos meios de comunicação, a gente tem que se indignar, porque o delegado, ele representa a sociedade nesse momento. Então, a sociedade, ela tem que se sentir representada e a gente não quer vingança, a gente quer a aplicação da lei. E nesse caso aí, o delegado, ele teve uma conduta completamente reprovável. Eu acho que o delegado deveria ser, inclusive, teria que ter alguma repreensiva aí, como há, depois vamos falar aqui de uma juíza aí também, não é? A corregedoria tem que investigar e analisar, ver os termos se foram corretos ou não, né? O doutor Nico, me parece que o delegado-geral agora já pediu à justiça prisão preventiva, já ligou para o delegado lá, pede prisão preventiva agora. A justiça, isso quem determina é a justiça, né, doutora? Não é assim, o delegado que prende na hora, não. Pede à justiça, não é isso? E a justiça autoriza ou não a prisão preventiva. Agora, no mínimo, ele foi frouxo, ou ele é incompetente, ou algum interesse que eu não sei qual, para não prender esse vagabundo, como é que chama esse cara? Demétrio, covarde, homem covarde. Bom, assunto triste. Ontem eu vi isso, doutora, em casa, e eu fiquei tão magoado, tão chateado. Eu imagino um pai, uma mãe, um irmão, um marido, um filho, vendo uma situação dessa, assistindo isso. Eu fiquei enojado. Mas qualquer pessoa fica transtornada, né? Eu acho que ninguém dormiu bem depois de ter assistido aquelas cenas, né? Que parece coisa de filme, de terror ali. Para mim foi uma das piores coisas que eu vi nos últimos tempos agora. Porque a gente tá vendo, sabe que não é filme, sabe que é realidade. Né? E a moça acuada, tentando proteger o rosto e a cabeça, sangrando. E não foi só ela que apanhou, né? Não foi só ela, a outra moça que tentou intervir para ajudar, que ele empurrou e machucou as costas ali na porta. Então, assim, foi difícil de contê-lo, né? Ela só depois que ela começou a gritar pedindo socorro, foi que conseguiram contê-lo. Ela foi levada para outra sala, onde a porta foi trancada. E ali foi que conseguiu afastar. Então, realmente foi muito brutal, foi muito chocante. Olha, eu fiquei em casa muito triste com o que eu vi, porque a gente se sente me sente menor, né? E eu tenho, assim, um profundo respeito pelas mulheres. Eu tenho mãe, eu tenho irmã e tenho filha. E mais que isso, eu sou uma pessoa que entendo que a igualdade ela tem que ser
promovida a qualquer custo mais rápido possível. Bom, e olha, me chama a atenção a idade do rapaz, 34 anos. Deveria saber já, 34 anos. Ao mesmo tempo que não é um moleque irresponsável, também não é uma pessoa assim mais velha, que esteja aí fora da realidade, que ainda não entendeu os princípios atuais da nossa sociedade, né? Que pena. Então não há desculpa. Que pena. Vamos passar para um outro assunto muito triste aqui também, e a doutora pode falar com muita propriedade sobre isso. Nós tivemos, infelizmente, no sul do país, onde nós temos aí uma qualidade de vida melhor, né, do que no resto do Brasil, né? Nós temos aí cultura, nós temos mais saúde, nós temos educação, quer dizer, o sul do país é um pouco mais privilegiado em todos os sentidos. E, infelizmente, num estado lindo, que é o estado de Santa Catarina, que é meu vizinho do Paraná, né? A gente gosta muito dos catarinenses, os catarinenses são muito queridos, e nós tivemos no estado de Santa Catarina um acontecimento absurdo, mais um. Isso não é único, né? Que é uma criança, que é uma criança, né, de 10 anos, que foi estuprada, não se sabe, mas deve ser entre família, né, coisa de família ou de dentro de casa, algum muito próximo. Essa menina engravidou com 10 anos, fez 11 agora, e uma juíza, né, da Grande Porto Alegre, me parece que a cidade seria da Grande Porto Alegre, da região metropolitana, não autorizou que ela fizesse o aborto, quer dizer, interromper essa gravidez indesejada fruto de um aborto. E me parece que isso também gerou uma comoção nacional, né, doutora? É um caso muito triste. Só um minuto. Mais uma vez, vamos dar o nome aos bois aqui, né? A doutora... doutora Joana Ribeiro. Ela foi promovida, hein? Pois é, ela mudou de cargo. E é importante falar da promotora também, porque a promotora promotora também não pediu. Vamos igualmente aqui eu não tenho nem como qualificar, assim, não consigo falar. Difícil. Olha, a situação é a seguinte. Nós vamos achar o nome já da promotora também aqui, que ela vai ser investigada. A menina, com 10 anos à época, morando com a mãe, uma mãe cuidadosa, uma mãe carinhosa, tá? Eu tive acesso aos autos, aonde está lá tudo tranquilo. Essa mãe casou de novo, morava junto o enteado, né? Filho do primeiro casamento do marido. Eles provavelmente ali houve uma relação sexual entre as duas crianças. Também a criança? Também criança. Não, eu não tenho essa informação. Os dois sem nenhuma noção. Os pais ali, a mãe, né, e o padrasto, não se deram conta do que estava acontecendo. Parece que foi uma única vez. E quando percebeu, a menina estava grávida já com 22 semanas. A menina foi levada de imediato para o hospital, porque a família não desejava levar adiante essa gestação, até pelas condições, né, onde tudo foi conseguido. A menina é muito novinha, né, e não tem condição de saúde para levar adiante essa gestação de forma segura. O suposto pai também outra criança. Então eles pediram o aborto legal. É importante a gente dizer que já existe em lei, né? O aborto legal é assegurado em lei. Existem 3 hipóteses, que é a questão da violência sexual, do estupro, a questão de risco de vida à saúde da mãe e os bebês anencéfalos. No caso foi o primeiro caso. Pelos 2 casos, veja bem, porque a vida da mãe também está em risco. Tá. O índice de crianças que engravidam e morrem é altíssimo. É altíssimo, principalmente na idade dela, dentro da formação física dela. Eu não sabia que havia essas 2 possibilidades. Vamos lá. Então, ela atende a 2 requisitos previstos em lei. Só que o hospital que ela procurou tem como protocolo só realizar a interrupção da gestação quando a gestação tem até 20 semanas. Eram 22. Ela tinha 22 semanas e 2 dias. É importante a gente destacar que a lei não fala em prazo. Esse prazo é um protocolo interno do hospital. Não há previsão em lei. Diante desse quadro, o próprio hospital encaminhou a menina para a Defensoria Pública, dizendo que haveria necessidade de uma autorização judicial para fazer o procedimento. E, por infelicidade dessa família, caiu na vara dessa juíza, que
fez ali uma violência, acho que tão grave quanto a inicialmente que tinha ocorrido. Houve um desrespeito aos direitos humanos, acho que aqui a gente tem que contextualizar, nós estamos falando aqui de violação a direitos humanos. Porque o que essa menina passou na audiência, eu não sei se vocês assistiram a audiência na íntegra, não assisti revoltante, e se vocês acharam revoltante a imagem de ontem das agressões, se vocês tivessem assistido essa audiência, era muito pior. Eu não vi. Era uma criança, doutor. É uma criança. Não deveria ter passado por isso. Não. A criança, ela fez aniversário recentemente. A juíza pergunta se ela quer ganhar um presente de aniversário. A juíza pergunta se ela quer escolher o nome do bebê. Se ela sente o bebê chutando, como é essa sensação, porque ela não pode levar adiante mais um pouquinho, porque se for interromper, se ela sabe, se ela tem noção de como é fazer o bebê, se ela sabe como que gera uma criança. A criança o tempo inteiro só responde assim por monossílabas quando responde. Sim, não. A maioria das vezes ela nem responde nada, ela fica completamente parada, ela não entende nada do que está acontecendo, ela não tem essa noção, né? Mesmo que ela tivesse, vamos dizer aqui, que a menores de 14 anos o estupro é presumido. Ela podia ter concordado com o ato sexual, ela podia estar ciente, mesmo assim seria um estupro. E outra coisa, mesmo que já fosse maior de 14 anos, mesmo que já fosse maior de idade, se houvesse uma violência sexual, um estupro, basta a declaração da vítima de que houve o estupro, ela tem direito ao aborto legal. Não precisa nem de boletim de ocorrência, né? Não precisa nem de boletim de ocorrência. Então, vocês vejam a gravidade da conduta dessa juíza quando negou a autorização do aborto. Então, a gente não sabe o que foi, né, que levou a juíza a essa conduta. Enfim, havia uma previsão legal que ela não reconheceu, que ela passou por cima. Ela conseguiu segurar essa menina no abrigo. Ontem, essa menina já estava com 29 semanas. Mas isso também foi outra violência que ela cometeu, de tirar da família essa menina, né? Ela tirou a menina da família, ela afastou a menina da mãe, inicialmente sob a desculpa para evitar novos possíveis ataques, né, dentro da residência, e depois ela afirma categoricamente que o motivo de manter a menina abrigada é para evitar a realização de qualquer procedimento médico. E aí, na audiência, o padrasto disse que vai sair de casa, que já pediu autorização para o patrão dele, vai morar no serviço, estava encaminhando o filho para a casa da avó paterna, que a menina podia voltar para casa com toda a segurança, e ontem foi determinado o desabrigamento da menina. A menina volta para casa junto da mãe. Na audiência, a mãe falando, gente, eu fico até emocionada de falar, porque a mãe diz assim para a juíza: doutora, eu sei que a decisão está na sua mão, é a senhora que vai decidir, mas pelo amor de Deus, o que quer que a senhora decida, deixa eu ficar com a minha filha, porque a minha filha está sofrendo e eu também estou sofrendo. Estou vendo a doutora aqui, vou até tomo uma aguinha, porque a doutora ficou emocionada aqui, de verdade. Estou vendo aqui, a gente olha, isso é tão triste, rapaz, é um negócio tão triste. Quem é pai, meu Deus, não precisa ser, mas quem tem filha, Jesus amado, tiraram a menina nessas condições, a família em frangalhos, a mãe, eu imagino o coração da mãe, né? E a da menina, então, a gente, claro que tem toda, mas a mãe, nesse momento, imagina, você tira do seio da família essa criança e coloca num abrigo, por mais bem tratado, não tem carinho, não tem o carinho que a mãe poderia dar, o aconchego, né? O braço, o colo que a mãe queria. Essa criança não sabe o que está acontecendo, a doutora tem toda razão, ela não tem noção do que acontece. E o que é isso, doutora? O que essa juíza pretendia? É contra o aborto? É essa coisa? Na concepção dela, a criança deveria ser dada para adoção, porque nós temos uma lista aí muito grande, muitas famílias
Segundo a juíza diz lá na audiência que ela tem mais de 30 mil famílias aguardando. E ela diz para a mãe da menina, então, que a infelicidade dela poderia se transformar na felicidade de outra família. Ela não parece não ser muito bem da cabeça também. Eu acho que só um minuto, é importante a gente colocar a questão em perspectiva. Quando nós estamos lidando com uma questão como essa, quando nós estamos falando sobre direito de menor, nós sempre temos que ter como prioridade o bem-estar do menor. Então, aqui, a vítima é uma criança de 10 anos de idade. É ela que tem que ser protegida em primeiro lugar. Ela é o foco de toda a movimentação que tem que ser feita. E não aquele feto que ela está carregando. Em primeiro lugar, a vítima e o foco é essa menina de 10 anos de idade. Fala, Marcos. Doutora, tem toda a razão que o debate ele tem que ser muito sereno e tem que ser desapaixonado, né? E a doutora Isabela pontuou muito bem, ela relacionou uma série de violências cometidas no episódio inteiro. Começou pela violência sexual em si, praticada dentro da casa, a retirada da criança e conduzida a um abrigo durante uma violência sem tamanho, essa outra violência. O hospital em si, que ele colocou uma série de dificuldades, desobedeceu a legislação em vigor, porque exigiu uma medida judicial, como a doutora disse muito bem aqui, que não precisa nem de boletim de ocorrência para realizar o procedimento. Não esquece de colocar nessa lista a promotora, são que 5 acompanhou, né? Acompanhou a promotora que deveria atuar a favor da criança. Sabe o que a promotora disse? A promotora falou para essa menina, olha, se você interromper a gestação, você vai estar matando o bebê, o seu bebê vai nascer chorando. Que coisa. Ele vai ser tirado da sua barriga chorando muito. Que coisa. E o Brasil não existe eutanásia. Então, ele vai ficar chorando em desespero. Você quer isso? Onde nós chegamos, então, né? Otaíro, Isabela, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Cara, isso é terror. E para terminar, isso é terror. E para terminar, a conclusão da juíza, do começo ao final, e eu atribuo isso daí a mais uma manifestação de um sentimento perverso, terrível, um modo de ver o mundo nefasto que estava oculto no esgoto da sociedade brasileira, que emergiu, que eu chamo de bolsonarismo. Não é questão de politizar, mas são pessoas que pensam... Extrema-direita, conservadorismo maluco. De uma maneira retrógrada, de discurso ao ódio, de fundamentalismo religioso. Fundamentalismo, isso. Um tempo atrás, até pensava dessa maneira, mas tinha vergonha de se manifestar e de agir. E agora a gente percebe que o bolsonarismo ele está contaminado nas diversas instituições da República. Isso acaba contaminando os alicerces da nossa sociedade. Então nós temos no Poder Judiciário, nós temos na Polícia Federal, nós temos no Exército, nós temos no Ministério da Saúde, nós temos no Ministério da Educação e assim por diante. Vamos lembrar que esse governo federal editou uma cartilha dizendo que o aborto é crime, sem ressalvar as condições previstas em lei em que ele é legal. Então, quer dizer, é um desserviço, é um completo avanço rumo ao obscurantismo, à Idade Média. Né? Então, mas eu quero destacar uma coisa. O Poder Judiciário ele é independente do Poder Executivo. Então, a gente não pode querer relacionar uma questão política do Poder Executivo às determinações judiciárias que estão acontecendo. Eu quero dizer o seguinte, é uma maneira de ver o mundo que é obscura, que é retrógrada, mas eu acho importante a gente pontuar para a nossa audiência, né? Nós temos três poderes. Não é a responsabilidade do Jair Bolsonaro, quero deixar bem claro. É um modo de ver o mundo que sempre esteve aí. Sempre esteve, mas as pessoas tinham vergonha de manifestar isso. Por vergonha, por ser ilegal, né? por fomentar o ódio, o preconceito. Olha, esse tipo de coisa. Pela minha formação... E essas pessoas estiveram sempre por aí. Então está no Poder Judiciário, está na Polícia, está no Exército, agora está na Presidência da República. E nós, se queremos uma sociedade civilizatória, a gente tem que refutar isso com todas as nossas forças. Olha, pela minha formação religiosa, até colocar aqui, eu sempre coloco aqui o que eu penso. Eu nunca vou vir aqui mentir para vocês que estão em casa, que eu sou o que eu sou, né? Pela minha formação religiosa, quando a gente vai discutir o aborto, eu fico com o pé atrás. Mas eu acho que essa legislação é tão perfeita, desses 3 casos em que a doutora pontuou aqui, e que existe em lei que dá
nos 3 casos. Repete, doutora, por favor. No caso de violência sexual, do estupro, a caso de risco de vida para a mãe ou anencefalia. E do bebê anencefalo. Eu acho que essa realização é perfeita. Eu não tenho nenhuma... olha, com a minha formação religiosa, quando a gente vai falar do aborto, e eu sei que no Brasil, eu peguei um dado hoje de 10 a 12 abortos em menores todos os dias. Colocando em risco a saúde dessas pessoas. Então é um assunto que tem que ser debatido, claro. E agora, você fala, você é a favor ou contra? Peraí, eu ainda não tenho informação, mas nesses 3 casos, não vamos discutir. Está perfeita a lei, não está, doutora? Com certeza. Eu não quero que se façam abortos, né? Eu acho que eu sou contra. Realmente eu também não quero, não concordo. Mas eu acho que dentro desses casos que há previsão legal, a gente é uma questão que não é o que eu gosto, o que eu não gosto, é aquilo que a sociedade determinou. Nós temos regras, é isso que nos traz, né? Que faz de nós uma sociedade civilizada. Nós precisamos agir de acordo com esse regramento jurídico, sob pena de termos aqui uma anarquia total. Eu acho que ele é perfeito. Porque, veja bem, o caso de risco de vida da mãe e o caso do bebê anencefalo significa que a gente está pondo em risco a vida ou que não há condição de vida extrauterina. Então, assim, não há porquê eu privilegiar uma vida em detrimento de outra. Né? E o caso do estupro, as pessoas têm que entender que a pessoa que passou por essa violência não tem normalmente condições psicológicas de conviver com aquele resultado, com o fruto daquilo, né? Que vai ser uma lembrança permanente daquela experiência traumática que ela viveu. É diferente de um namorinho, é diferente de um caso que você teve com o marido. Não é isso. É uma pessoa que está brutalmente ela é atacada, ela é estuprada e engravida. Ela tem que ter essa criança? Ela tem que ter. Não, ela tem o direito. Como é que ela vai conviver com isso? Às vezes ela está muito traumatizada, porque a gente pode procurar o serviço de saúde, tem procedimentos que já vão ser feitos logo de imediato, mas nem sempre ela tem acesso a esse serviço de saúde, né? Dia seguinte, essas coisas. Nem sempre ela tem a consciência de tudo aquilo que ela ocorreu, do que ela está passando. Então, há, às vezes, uma demora de um tempo de resposta. Normalmente, quando é criança, isso acontece, né? Principalmente quando é criança. O caso dessa família. A família não percebeu, não sabia. A menina não tinha nenhum relacionamento amoroso, ela não namorava com ninguém, não via ninguém, era porque criança. Porque uma mulher, quando ela é estuprada, eu vejo isso sempre, e tem um Hospital da Mulher em São Paulo, que é perfeito, são levadas para esse hospital e ela toma um coquetel quando ela é estuprada, porque tem um coquetel das doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Exatamente. E ela já faz essa prevenção de não... A pílula do dia seguinte. Do dia seguinte. O Hospital Mas Pérola uma mulher Byton. sabe disso. Uma criança de 10 anos, não sabe, muitas vezes ela não tem a noção do que aconteceu. Nós temos aí inúmeros casos aí que quando chega que vai ter uma palestra na escola, alguma coisa, é que a criança denuncia que ela foi vítima de violência porque ela nem sabe que ela passou pelaquela violência. E foi o caso dessa criança. Isabela, só para a gente finalizar esse assunto, porque é um assunto necessário, esse debate. Difícil, né? Difícil. Só para a gente finalizar, eu acho que a gente tem que ficar atento para evitar a impunidade e fiscalizar os atos do Poder Judiciário, da promotora. A promotora não, a conduta do hospital. O hospital tem que ser chamado à responsabilidade. Eu ouvi agora. Senão, as últimas notícias, vira terra de ninguém, vira barbárie. No Congresso Nacional contra essa magistrada. Eu quero dizer aqui também que a OAB Nacional já se manifestou através da Comissão de Direitos Humanos, presidida aqui pela Silvia Souza, que é uma referência, é uma conselheira federal de São Paulo, e ela tomou providências enérgicas e foram encaminhados diversos ofícios pedindo todas essas providências. E já foi também encaminhado, essa criança vai receber essa interrupção, me parece que foi concedido agora à tarde. Então, isso aí. Me parece que está tudo certo. Tudo certo não está. Vamos deixar isso bem pontuado. A violência estão encaminhadas. A violência que essa criança passou, ela vai carregar para o resto da vida. Isso. Essa criança e a família dela. Ela sofreu 2 vezes. Quando aconteceu aquela coisa toda, no momento, e junto com essa promotora e essa juíza. Que par, hein? Que dupla, hein? Meu Deus! Olha, delegado, promotor e juiz hoje, 0. Né? Esses, né? Claro. Pelo amor de Deus. Hospital, não vamos esquecer o hospital também. O hospital Universitário de Santa Catarina. Bom, doutora, aproveitando a doutora Isabela que está aqui, doutora Isabela Castro de Castro, advogada conselheira da
estadual da OAB de São Paulo e presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Infelizmente, hoje, né, nesta quarta-feira, hoje é dia 22 ou 21? 22, perdido no tempo. Nós tivemos, por volta das 6 da manhã, a prisão, né, do ex-ministro Milton Ribeiro, né, pastor Milton Ribeiro, professor Milton Ribeiro, aqui de Santos, no seu apartamento. A Polícia Federal, né, fez aí a apreensão de documentos e o prendeu. Ele está sendo levado nesse momento para Brasília. Nós estamos falando aqui por volta de 17h46, né? E as informações que eu tenho é que ele estaria já sendo encaminhado para Brasília. Estaria em São Paulo e sendo encaminhado para Brasília. A doutora acompanhou também esse caso, né, doutora? Quer dizer, de longe a gente acompanha, né? De longe a gente acompanha, né? Infelizmente, a questão política, né, muitas vezes acaba corrompendo as pessoas, o sistema, né, envolve as pessoas que estão ali. Veja bem, não estou fazendo nenhum pré-julgamento com relação a se ele está culpado ou não, se ele é culpado ou não. Mas ele está envolvido, está sendo investigado, né? Há indícios de envolvimento ali. É muito difícil, né, as pessoas firmarem a posição, né, e ficarem alienados desse sistema que, infelizmente, parece sugar a tudo e a todos. Né? Principalmente quando há convicções políticas e religiosas envolvidas, né? Nesse caso, as duas. Que é o caso, né? Mas, doutora, para a Polícia Federal, às 6 da manhã, prender um ex-ministro para o Judiciário conceder, tem que ter algumas coisas... Tem que ter muitos indícios. Tem que ter, não tem? Juiz federal não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa, mas veja bem, ele só pode ser culpado depois do julgamento. Então, é importante que a gente faça essa colocação. As duas colocações. Porque senão aí vão dizer, não, mas como que a advogada não sabe, né, colocar, vai dizer... Não. Então, assim, não. Ele, por enquanto, ele não é culpado de nada. Ele é indiciado, está sendo investigado e está sendo levado preventivamente para poder responder lá em Brasília a essa questão. Amanhã tem uma audiência de custódia. Eu nem sabia que nesse caso havia audiência de custódia. O juiz federal Renato Borelli, ele para justificar a prisão do ex-ministro, que é pastor presbiteriano aqui da Igreja Presbiteriana de Santos... Batista, né? Ele relacionou 4 crimes que teriam sido cometidos por Milton Ribeiro: corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. E eu queria registrar aqui, vamos lembrar, de que o Milton Ribeiro, além dele, foi preso também um outro pastor. Aí, foram 3 presos. Pastor, não sei o que, Santos, né? 3. Que, na verdade, o Milton Ribeiro, ele não tinha uma relação pessoal com esses pastores que capitaneavam esse esquema de corrupção envolvendo verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, o FNDE. Na verdade, e não sou eu que estou falando, existem gravações que já foram divulgadas, que o Milton Ribeiro foi bem claro, falou, olha, eu estou aqui atendendo um pedido do presidente da República. Ele tem que agora. Amanhã ele confirma isso ou não? O esquema de tráfico de influência que foi implantado no Ministério da Educação eram pessoas ligadas diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, na ocasião em que foi revelado esse escândalo envolvendo dinheiro público, ele falou: olha, eu coloco a minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Hoje não colocou mais. Vai cumprir a promessa, né? Hoje ele disse Hoje ele já atravessou a rua, que não conhece. Mas acontece que ele pode, como ele está respondendo aí pela corrupção passiva, né? Ele pode até não estar diretamente envolvido no esquema, mas ele aceitou... O ministro, né? O ministro. Sim. Ele aceitou, ele tinha conhecimento de que essas coisas estavam sendo feitas e ele não se movimentou contra. Então, é aí que eu digo, a pessoa é sugada, é levada ali, né, dentro do esquema, e como ela não se movimenta contra, ela indiretamente está concordando. Então, há necessidade das pessoas serem mais firmes, né? E dizer, aqui eu não concordo, aqui não vai ter isso.
Se ele não se coloca dessa forma, porque há outros interesses sendo movimentados de esquemas aí que já haviam sido indicados, que já aconteciam, e ele fecha os olhos, então ele é responsável, sim. Olha, essa questão é tão complicada de que o atual ministro que responde também vai, que está respondendo interinamente, se não me engano, ou é ministro já? É efetivo, é ministro, né? efetivo. Ele também está nesse inquérito. Ele também está nesse inquérito. Então, é uma coisa que a gente não quer colocar aqui. Professor Milton, a igreja é presbiteriana. Eu falei batista aqui, eu me enganei. É presbiteriana. A igreja não tem nada a ver com isso, né? Deixar bem claro, separar uma coisa da outra, né? Ele poderia ser batista, poderia ser católico, poderia ser qualquer coisa, né? Mas ele é o pastor da igreja presbiteriana. E o professor Milton, né? Ele prestou um desserviço muito grande à educação desse país, desde o começo, quando ele entrou lá. Falou tanta bobagem, né? Ele deu algumas declarações que foram infelizes demais. Distribuíram Bíblias. É importante a gente colocar sempre que o Brasil é um Estado laico. Ou seja, o Brasil ele não tem religião declarada. E nenhum dos nossos representantes pode assumir o poder se colocando lá em nome da religião A, B, C ou D. O Estado é laico. Isso é da Constituição. Isso Sim. é causa pétrea da Constituição. Sim. Quer dizer, você pode ter a religião que você quiser, não há problema nenhum. Você só não pode misturar as coisas. Aliás, que é garantido constitucionalmente o livre exercício de qualquer religião. Nós não estamos aqui fazendo qualquer censura nesse ponto. Você escolhe a religião que você quer e você pratica livremente. Nisso o Brasil é muito desenvolvido, um ponto importante, que é a contaminação das políticas públicas por convicções religiosas, sejam elas quais forem. Aliás, é o segundo tema hoje que nós falamos, aonde há essa contaminação. Porque, com certeza, no caso da juíza de Santa Catarina, ela deve ter se guiado também por princípios religiosos, por convicções pessoais dela, que a levaram a... Olha, fico até sem palavras para falar sobre isso. A conduzir o caso daquela maneira como ela conduziu, né? E então, assim, é a única explicação que eu encontro, veja bem, assim, pensando aqui com os meus botões, né? Então, essa contaminação, essa extrapolação daquilo que você tem como convicção pessoal sua, sendo levada para o exercício profissional de cargos que lhe são confiados, que lhe são atribuídos, em que você está falando em nome da sociedade e não em seu nome pessoal. É diferente se eu estou no meu escritório como profissional liberal, eu posso escolher e decidir o que eu vou tratar e como eu vou me posicionar. Quando eu deixo de falar a Isabela, advogada, pessoalmente, estou falando a advogada conselheira estadual, representando a OAB, eu tenho um papel institucional a cumprir. Eu não posso falar apenas aquilo que eu acredito, que eu gosto. Eu tenho um compromisso institucional. Assim como o ministro da Educação tinha o seu papel institucional e como a juíza de Santa Catarina também tinha ali o papel dela profissional. Então, não pode haver essa contaminação daquilo que são as suas convicções pessoais. Mas uma curiosidade, agora já no nível da curiosidade aqui, né? O Milton Ribeiro, ele recebeu e foi homenageado na Câmara de Santos com o título de cidadão santista. Nós falamos sobre isso aqui. Recentemente, uma das vereadoras, a vereadora Débora Camilo, apresentou uma proposta para caçar essa homenagem, não só por conta do envolvimento no esquema de corrupção, mas por conta das declarações que ele colocou, preconceituosas com autistas. E, nossa, essa foi uma das pobres, piores que ele colocou, né? Dos autistas. Uma série de impropérios, né? E essa proposta dela foi rejeitada, né? Agora minha curiosidade é se esse assunto vai voltar a ser pautado na Câmara de Santos. Com o resultado da manhã da audiência. Essa audiência pública, eu nem sabia. Audiência pública na audiência de custódia, né? Eu nem sabia que havia, no caso, quando a Polícia Federal é um caso federal, também tem mesmo procedimento. Mesmo procedimento? Mesmo procedimento. Tem que ser cumpridas todas as formalidades legais
Sob pena de nulidade processual depois, né? Isso é muito importante. É a questão que a gente Moro, tem... é Moro, a gente lembra do Moro agora. Então, do Moro, as questões do processo são muito importantes. Às vezes as pessoas não se atentam a essas formalidades e querem tratar apenas do direito, né? A falar sobre o mérito. Mas se a gente não cuida da forma... A gente traz uma nulidade processual e destrói tudo aquilo que você conseguiu construir de provas e tudo mais. No caso aí, doutora, tem 3 saídas, né? Ele pode ser preso preventivamente, temporariamente ou responder em liberdade, é isso? Sim, mais ou menos. Eu não sou criminalista, mas seria essas 3. Me entrar no mérito aqui da questão da conduta da polícia, mas aparentemente... Seriam essas 3 possibilidades, doutor Milton, né? É um homem... com a idade que tem o Dr. Milton já, né? O cargo relevante que ele ocupou aí de ministro. Pessoa respeitada na sociedade, dentro da comunidade dele, né? Presbítero. É preciso sempre tomar muito cuidado com a questão ética, com aquilo que a gente assume quando nós estamos aqui representando esses papéis institucionais e aonde a gente se coloca, né? Meu pai sempre me ensinou, filha, a gente leva uma vida inteira construindo o nosso nome então tem isso. E por uma bobagem você pode desfazer e perder tudo. Então, sempre cuide, porque é o seu bem de maior valor. Então, infelizmente, eu acho que as pessoas, quando se envolvem nas questões públicas, às vezes deixam um pouco de lado essa preocupação e acabam cometendo aí algumas falhas que, eventualmente, levam aí a esses problemas. De alguns anos para cá, o homem público, isso não foi sempre assim, não. Ele responde hoje com o seu CPF, né? Em muitos cargos aí, os caras sabem o que estão acontecendo. Tanto é que na Petrobras, o pessoal aumenta o preço da gasolina lá, porque se tiver prejuízo, eles respondem, os conselheiros respondem por isso. Então, e na vida pública também. Hoje não tem mais aquela moleza de antigamente, que tudo passa. Hoje não. Hoje ainda não chegamos... A transparência é muito maior, né? Então, assim, é importante que a gente sempre esteja incentivando os portais da transparência a publicar não só as contas públicas, os cargos, mas a dar conta de todos os contratos, a todas as colocações daquilo que está acontecendo dentro da cidade. Ressaltando, Santos é uma cidade bastante transparente, sempre elogiada nesses índices, né, nas questões que coloca, e que esse compromisso seja repetido aí nas diversas cidades, nas diversas esferas que a gente tem do governo e das instituições todas. É fundamental fortalecer os mecanismos de fiscalização e transparência, né? Infelizmente, é isso que não acontece no governo federal, né? E muitos governo Bolsonaro, municipais, o governo federal em especial, ele decreta o sigilo sobre, por exemplo, 100 anos. Os cartões corporativos, sobre a agenda do Palácio do Planalto, dos pastores, ele recebeu esses mesmos pastores que estão envolvidos nesse esquema milionário de corrupção. Eles frequentaram, foram muito frequentes no Palácio do Planalto, né? Então a gente tem que prezar pela transparência. Doutora Isabela Castro de Castro, advogada conselheira estadual da OAB de São Paulo e presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Muito obrigado. Que prazer receber a senhora aqui, viu? E falar de tantos assuntos. Exploramos a doutora aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. São temas que importam muito à sociedade e conte sempre com a minha contribuição, com a minha colaboração. Muito obrigado. Ô Marcos. Agradecer a doutora Isabela e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Esse programa também na TV Com, o pessoal da TV Com, muito obrigado, da televisão. E todos os dias pode tocar o sininho, né, Marcos? Isso, tocar no sininho no canal Orla Play no YouTube. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo programa.